Estudo sistematizado da doutrina espírita. Ao avaliar os resultados positivos apresentados pelo estudo sistematizado da doutrina espírita, ao longo dos anos, sobretudo em relação ao trabalho de unificação do movimento espírita e à união dos espíritas, percebemos que a aquisição do conhecimento doutrinário deve seguir o método indicado pelo próprio codificador, conforme expressam estas suas palavras. Acrescentemos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova quão grande, só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Não sabemos como dar esses qualificativos aos que julgam a priori, levianamente, sem tudo ter visto, que não imprimem a seus estudos a continuidade, a regularidade e o recolhimento indispensáveis. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Quem deseja tornar-se versado numa ciência tem que a estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Mantendo-se fiel no propósito de difundir o Espiritismo em todos os seus aspectos, com base nas obras da codificação de Allan Kardec, e no Evangelho de Jesus Cristo, o movimento espírita brasileiro trouxe este programa do estudo sistematizado da doutrina espírita. Trata-se de um programa mais compacto, adequado às exigências da vida atual, cujos assuntos, distribuídos objetivamente em dois níveis de aprendizado, programa fundamental e programa complementar, contém 27 módulos de estudo. Em face do exposto, contamos com uma boa receptividade dos interessados por este tipo de trabalho. Explicações necessárias. Este curso do estudo sistematizado da doutrina espírita, ESD, oferece uma visão panorâmica e doutrinária do Espiritismo, fundamentada na ordem dos assuntos existentes, em O Livro dos Espíritos. O objetivo fundamental deste curso é propiciar condições para estudar o Espiritismo de forma séria, regular e contínua, tendo como base as obras codificadas por Allan Kardec e o Evangelho de Jesus, conforme os esclarecimentos prestados na apresentação. O seu conteúdo doutrinário está distribuído em 2 programas, assim especificado. Programa Fundamental, contendo 18 módulos de estudo, e um programa complementar, constituído com 9 módulos de estudo. A formatação pedagógica doutrinária utiliza, em ambos os programas, o sistema de módulos para agrupar assuntos semelhantes, os quais são desenvolvidos em unidades básicas denominadas roteiros de estudo. A duração mínima recomendada para a execução do curso é de 2 anos letivos. Mas isso depende da realidade de cada grupo. Cada roteiro de estudo deve, em princípio, ser desenvolvido numa reunião semanal de 1 hora e 30 minutos. Todos os roteiros contêm uma página de rosto, onde estão definidos o número e o nome do módulo, os objetivos específicos e o conteúdo básico, norteador do assunto a ser desenvolvido em cada reunião. Um formulário de sugestões didáticas que indica como aplicar e avaliar o assunto de forma dinâmica e diversificada. Formulários de subsídios, existentes em número variável segundo a complexidade do assunto, redigidos em linguagem didática de acordo com os objetivos específicos e o conteúdo básico do roteiro. Formulário de referências bibliográficas. Alguns roteiros contam também com anexos, glossários ou notas de rodapé, bem como recomendações de atividades extraclasse. Sugere-se que as reuniões semanais enfoquem, na medida do possível, o trabalho em grupo, evitando a monotonia e o cansaço. Temas. Módulo 1. Introdução ao estudo do Espiritismo. Roteiro 1. O contexto histórico do século XIX na Europa. Roteiro 2. Espiritismo ou doutrina espírita, conceito e objeto. Roteiro 3. Tríplice aspecto da doutrina espírita. Roteiro 4. Pontos principais da doutrina espírita. Módulo 2. A codificação espírita. Roteiro 1. Fenômenos mediúnicos que antecederam a codificação, Haidsvel e mesas girantes. Roteiro 2. Allan Kardec, o professor e o codificador. Roteiro 3. Metodologia e critérios utilizados na codificação espírita. Roteiro 4. Obras básicas. Módulo 3. Deus. Roteiro 1. Existência de Deus. Roteiro 2. Provas da existência de Deus.
Roteiro 3, Atributos da Divindade. Roteiro 4, A Providência Divina. Módulo 4. Existência e sobrevivência do Espírito. Roteiro 1, Perispírito, Conceito. Roteiro 2, Origem e Natureza do Espírito. Roteiro 3, Provas da existência e da sobrevivência do Espírito. Roteiro 4, Progressão dos Espíritos. Módulo 5. Comunicabilidade dos Espíritos. Roteiro 1, Influência dos Espíritos em nossos pensamentos e atos, e nos acontecimentos da vida. Roteiro 2, Mediunidade e Médium. Roteiro 3, Mediunidade com Jesus. Módulo 6. Reencarnação. Roteiro 1, Fundamentos e finalidades da reencarnação. Roteiro 2, Provas da reencarnação. Roteiro 3, Retorno à vida corporal, o planejamento reencarnatório. Roteiro 4, Retorno à vida corporal, união da alma ao corpo. Roteiro 5, Retorno à vida corporal, à infância. Roteiro 6, O esquecimento do passado, justificativas da sua necessidade. Módulo 7. Pluralidade dos mundos habitados. Roteiro 1, O fluido cósmico universal. Roteiro 2, Elementos gerais do universo, espírito e matéria. Roteiro 3, Formação dos mundos e dos seres vivos. Roteiro 4, Os reinos da natureza, mineral, vegetal, animal e hominal. Roteiro 5, Diferentes categorias de mundos habitados. Roteiro 6, Encarnação nos diferentes mundos. Roteiro 7, A Terra, mundo de expiação e provas. Módulo 8. Lei divina ou natural. Roteiro 1, Lei natural, definição e caracteres. Roteiro 2, O bem e o mal. Módulo 9. Lei de adoração. Roteiro 1, Adoração, significado e objetivo. Roteiro 2, A prece, importância, eficácia e ação. Roteiro 3, Evangelho no lar. Módulo 10. Lei de liberdade. Roteiro 1, Liberdade de pensar e liberdade de consciência. Roteiro 2, Livre-arbítrio e responsabilidade. Roteiro 3, Livre-arbítrio e fatalidade. Roteiro 4, O princípio de ação e reação. Módulo 11. Lei do progresso. Roteiro 1, Progresso intelectual e progresso moral. Roteiro 2, Influência do Espiritismo no progresso da humanidade. Módulo 12. Lei de sociedade e lei do trabalho. Roteiro 1, Necessidade da vida social. Roteiro 2, Vida em família e laços de parentesco. Roteiro 3, Necessidade do trabalho. Roteiro 4, Limite do trabalho e do repouso. Módulo 13. Lei de destruição e lei de conservação. Roteiro 1, Destruição necessária e destruição abusiva. Roteiro 2, Flagelos destruidores. Roteiro 3, Instinto e inteligência. Roteiro 4, O necessário e o supérfluo. Módulo 14. Lei de igualdade. Roteiro 1, Igualdade natural e desigualdade de aptidões. Roteiro 2, Desigualdades sociais. Igualdade de direitos do homem e da mulher. Roteiro 3, Desigualdades das riquezas, as provas da riqueza e da pobreza. Módulo 15. Lei de reprodução. Roteiro 1, Casamento e celibato. Roteiro 2, Obstáculos à reprodução. Roteiro 3, O aborto. Módulo 16. Lei de justiça, amor e caridade. Roteiro 1, Justiça e direitos naturais. Roteiro 2, Caridade e amor ao próximo. Módulo 17. A perfeição moral. Roteiro 1, Os caracteres da perfeição moral. Roteiro 2, Conhecimento de si mesmo. Roteiro 3, O homem de bem. Módulo 18. Esperanças e consolações.
Roteiro 1, penas e gozos terrestres. Roteiro 2, penas e gozos futuros.